Glória a Deus. O tema da mensagem hoje, Deus tem uma palavra. O tema da mensagem hoje para nós é: nascendo em casa e nascendo das entranhas. Amém? Repita comigo: nascendo em casa e nascendo das entranhas. Agora, quando eu falar entranhas, pegue assim no bucho, irmão, ó. Pegue no seu bucho assim, ó. Diga: nascendo em casa. Agora pegue no bucho e diga: nascendo das entranhas. Amém? É a palavra que Deus me deu para vocês hoje, para a igreja. E nós já lemos o texto, mas vamos ler novamente. Gênesis 15, do 1 ao 4. Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, o que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me tem dado os filhos, de modo que um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Ao que lhe veio a palavra do Senhor: este homem não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair será o teu herdeiro. Amém? Diga comigo: há uma diferença entre nascer na casa e nascer das entranhas. Amém? Que o Espírito Santo unja essa palavra e fale aos nossos corações. Irmãos, aqui é um diálogo entre Deus e Abraão. E Deus promete tanta coisa para Abraão. Aí Abraão fala: mas para que você vai me dar tudo isso? Por que você está me prometendo tanta coisa? Tantas coisas. Por quê? Se quem vai herdar tudo que eu tenho é o servo Damasceno Eliezer, que nasceu na minha casa. E imediatamente a palavra de Deus vem e diz assim: não, esse homem não será o teu herdeiro, mas o teu herdeiro nascerá das tuas entranhas. Ou seja, Deus estava dizendo: quem vai herdar a promessa não é o servo que nasce na casa, mas é o filho que é gerado das tuas entranhas. Amém? Por quê? Porque os anos tinham se passado, estavam se passando, o homem estava com quase 100 anos, estava demorando de se cumprir a palavra. Então ele falou que não, quem vai herdar o que eu tenho é o servo Damasceno Eliezer. Ele vai herdar. Eu vou deixar tudo para ele, porque até agora o Senhor não me tem dado filhos. Aí Deus imediatamente responde, né? Que quando começamos a falar de uma forma errada, Deus tem que nos interromper. Quando começamos a falar de uma forma equivocada, presta atenção, Deus precisa intervir e falar comigo e com você. Porque às vezes nós estamos dialogando equivocadamente, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você esperava e desejava. Você fica triste, desesperado, angustiado. Então você fica equivocado e a sua conversa com Deus é equivocada, porque você está baseando agora seu relacionamento no que você vê, no que está ao seu redor, e não no que Deus prometeu e falou com você. Mas imediatamente Deus interrompe Abraão e diz: não, esse homem não será o seu, mas aquele que nascer das tuas entranhas. Deus, através do Espírito, compartilhou algumas coisas comigo. Eu quero compartilhar com a igreja aqui. A primeira delas é: o Senhor não priva o servo de ser tratado como filho. Não. Você pode ser servo na igreja, você pode ser servo no reino. Ele não lhe priva, não, de ser tratado como filho, porque Abraão tratava o Damasceno Eliezer como filho e não como servo, ao ponto de dizer: quem vai herdar é ele. Só que eu quero que você atente para uma coisa: se você não se transformar de servo em filho, você não vai receber herança nenhuma. Não estou falando de herança nesta terra somente, estou falando da herança espiritual. E às vezes nós estamos acomodados.
Somos tratados como filhos na igreja, mas não queremos nos transformar em filho. Queremos ser servos. Por quê? Porque o servo sempre espera uma recompensa no tempo presente. O filho, não. O filho que ama o pai, ele está sempre do lado do pai. Aleluia. Por que tem pastores que estão acabando o ministério sozinhos? Porque não foi pai. Ele foi pastor, mas não foi pai. Não exerceu paternidade espiritual na igreja. Por que Timóteo nunca abandonou Paulo? Demas abandonou. Por quê? Porque não era filho, era servo. Trabalhava tipo de carteira assinada para Paulo. Amou o presente século e abandonou Paulo. Abandonou a igreja, abandonou o evangelho. Mas Timóteo não. Com Timóteo foi diferente. Ele disse: você é meu filho, eu gerei você. Timóteo foi diferente. Paulo circuncidou Timóteo, porque Timóteo era o quê? Filho. Quando Deus fala aqui para Abraão: não será o Damasceno Eliezer, mas será o que nascer das tuas. Deus estava dizendo: é porque você vai circuncidar. Porque quem circuncidou o Damasceno Eliezer foi o pai dele, não foi Abraão. E Deus estava dizendo: quem vai circuncidar o seu filho é você. É o que nascer das tuas entranhas. Maravilha. Não há herança para quem é servo, porque o servo trabalha por um salário. O servo trabalha por comida, por água e por dormida. O filho não. O filho trabalha o dia todo. Ele sabe que a água, que a comida e que a dormida é por conta do pai. Era obrigação. Mas a herança é para quem nasce das entranhas e não da casa. Sabe o que está acontecendo com essa geração? Eles estão nascendo na igreja, mas não estão sendo gerados pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra. Nascem na igreja e se transformam em servos. Num dia que acontece algo que ele não gosta, ele diz: eu vou pedir as contas, eu vou embora, eu vou para outro ministério, vou para outra igreja. Por quê? Porque não é filho. O filho não abandona a casa, o filho não abandona o pai, o filho não abandona o lar. Abandona? Não abandona. Você vai morar num bairro até distante, mas você não abandona teu pai, você não abandona tua mãe, você não abandona tua família. E essa geração, o que está acontecendo? Está acontecendo que tem um monte de servos nascendo na igreja, nascendo dentro da estrutura religiosa, mas não estão sendo gerados pelo poder do Espírito Santo e pelo poder da palavra. Então, nas primeiras oportunidades que as coisas não vai bem, eles abandonam e vão embora. É porque o desejo de Deus é gerar filhos. Sempre foi esse o plano. Esse foi sempre o plano, irmãos. Chegar na igreja e se parecer com um crentezinho é fácil. Não, religioso é fácil. Deus está querendo gerar filhos. E para ser gerado dá trabalho. Para ser gerado, nascer dá trabalho. Mas hoje, esse sistema que está implantado, tem um monte de gente fazendo servo. Você vai cumprir ordens, você vai fazer tarefas. Não, filhos não. Com filhos é diferente. A paternidade acontece quando o gerar acontece. E por que as pessoas não estão? Por que na igreja não está sendo mais gerado filhos? Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus não está mais na pregação, não está mais na reunião de oração e não está mais no louvor, na adoração. Porque onde o Espírito Santo de Deus está, algo nasce,
algo é gerado. Aonde o Espírito Santo de Deus está, pode ter a secura que for no útero, algo nasce. Alguma coisa tem que acontecer, porque onde ele ficou, algo nasceu, algo brotou. Lá para Gênesis, diz que a terra era um caos, mas o Espírito de Deus estava incubando ela para receber a semente da palavra da boca de Deus. E quando Deus falava, acontecia. Por quê? Porque o Espírito Santo estava gerando. Maria foi recebida, concebeu um filho pelo poder do Espírito Santo. Isabel concebeu pelo poder do Espírito Santo. Moisés gerou pelo Espírito Santo. Josué pelo Espírito Santo. Os apóstolos pelo Espírito Santo. A igreja primitiva pelo Espírito Santo, porque eles geraram filhos. Paulo diz em uma de suas cartas: mais uma vez eu sinto dores de parto por vocês. O que é que ele estava dizendo? Vocês já são ovelhas, vocês já são servos, mas tem que se transformar em filho. E se não se transformar em filho, eu vou botar de novo aqui dentro do útero espiritual e vou fazer vocês se tornarem filhos. Você sabe que as pessoas estão se lesando umas das outras dentro da igreja? Não se respeitam mais? Porque se tratam como desconhecidos. Eu sou incapaz de lesar um irmão meu de sangue, quanto mais um irmão meu espiritual, feito a minha imagem e semelhança pelo sangue de Jesus. Por que as pessoas estão se lesando dentro da igreja? Se enganando, mentindo umas para as outras, praticando o mal. É homem desejando a mulher casada e a mulher desejando o marido dos outros. O que é isso? Falta ainda ser gerado como um filho. Porque eu sou incapaz de desejar uma cunhada minha, meu irmão, quanto mais uma irmã minha em Cristo. Mas e por que tem isso na igreja, pastor? É porque não se tornaram filho. Não vive como família, vive como conhecidos. E como conhecidos tudo pode. Como conhecidos eu posso mentir, eu posso lhe lesar, eu posso lhe trair, eu posso fazer o que eu quiser com você. Mas como filhos não. É por isso que todo mundo quer ser servo, quer ser ovelha. Filho ninguém quer, porque ser filho traz sérias consequências, traz responsabilidades. E o Senhor quer fazer isso com vocês. Amém? Não quer que você seja mais um cristão, mais um crente, não. Um filho com as características dele. Imagine isso. Imagine, você não parece com o seu pai biológico? Deve parecer, o cabelo, alguma coisa tem que ter do seu pai biológico. Não é verdade? Então nós temos que ter alguma coisa do nosso pai. Amém? Nós temos que ter alguma coisa dele. Nós temos que ser parecido com ele, de alguma forma. João 3,3. Aleluia, Deus. Aleluia. Se vocês quiserem, pode glorificar. Viu? Pode glorificar. Que a palavra é paternidade. Eu não posso pregar outra coisa não. Agora, se quem não glorifica na hora que a coisa está difícil, na hora que começar da parte boa, também não glorifique não. Você fica calado, porque tem gente que só quer na hora da fatia da cereja. João 3,3. Você sabe que a igreja está cheia de crentes, cheia de servos? Porque não nasceram de novo. Jesus nunca insistiu que um crente ou que um servo nascesse. Ele só estava interessado em que ele queria que fosse filho. É diferente. Olha o que ele diz aqui para Nicodemos. Ele tinha um interesse pela vida de Nicodemos tão grande que ele falou assim para Nicodemos: em verdade eu te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de ser gerado. Ele está dizendo que ser crente? Está dizendo ser crente aqui? Ser servo? Nascer de novo tem total ligação com ser filho. Ele está dizendo: se você não se tornar um filho, se você não nascer sendo gerado pelo Espírito Santo, você vai ver mil e uma coisa. Você não só vai ver o reino. Uma coisa, você não vai ver o reino. E as igrejas não falam sobre o reino, não pregam sobre o reino. Por quê?
Porque eles não nasceram de novo. Porque eu só posso pregar aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto e aquilo que eu estou vivendo, eu estou procurando viver. Se eu não vejo, não escuto, o que é que eu vou pregar? Agora, se eu prego e falo sobre o reino, é porque eu tenho visto o reino, eu tenho escutado a respeito dele e eu tenho andado nele. Maravilha. Irmãos, não adianta vários pastores encher os seus templos com promessas vazias. Mas agora, graças a Deus, a ficha está caindo e alguns estão voltando atrás, que eles estão entendendo que grande vai ser a cobrança. Amém? Fala, repita comigo. Filho é gerado. Aleluia. Amém? O filho é gerado. O servo, meu irmão, não. O servo não. E nós vamos ser filhos. Amém? Para a gente aprender a exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus disse assim: se você não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, você não vai conseguir nada. Só um filho consegue. Ele diz: eu sou filho, eu consigo. Eu vou exceder. Eu vou conseguir ir além. Eu vou conseguir ir além. Tudo que a Bíblia pede para eu vou ser mais. A Bíblia diz que eu tenho que ser ofertante, eu vou ser mais que ofertante. A Bíblia diz que eu tenho que amar o meu irmão, eu vou amar muito mais, eu vou respeitar, eu vou perdoar muito mais. Eu vou suportar muito mais, porque eu sou filho. Eu sou filho. E eu não vou sair da igreja, porque o servo, o empregado é assim. Quem está aqui trabalha sabe. No dia que você chega lá que seu patrão encher seu saco, você vai dizer o que para ele? Que nada, rapaz. Oxi, esse cara não me respeita, isso aqui não dá para mim mais não. Está me maltratando, eu vou embora. Me dá minhas contas aí. Sabia que tem gente tratando assim a igreja? A casa de Deus? Porque não é filho. Eu quero ver o filho que não tem para onde ir, é dependente do Pai Celestial. Vai morar onde, criatura? Debaixo da ponte? Vai passar fome? Você pode se chatear, mas você não vai embora. Porque você sabe, eu sou filho, eu dependo. Aleluia. Eu preciso estar na casa. Mesmo acontecendo coisas que não me agradam, eu vou ficar na casa porque eu sou filho. Aleluia. Amém? As promessas estão no gerar e não no obter feito. O servo foi entregue para Abraão quando era um servo feio, quando podia trabalhar. Mas a promessa, ela estava sobre quem? Sobre Isaac. Isaac ainda ia ser gerado. Olha, amados, eu tenho uma palavra para vocês aqui. Vocês precisam aprender a gerar no Espírito. Aleluia. Talvez você entrou avisado: pastor, nada acontece na minha vida, tudo que vem para minha mão não dá certo. Não, sabe o que é isso? É a falta de intimidade com o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo começar a agir na sua vida, agir no seu interior, você vai começar a gerar. Por quê? Porque toda a secura do útero espiritual vai cessar. Amém? Amém? Então você tem que se relacionar com o Espírito Santo. Você tem que entender que Ele é uma pessoa e que Ele está dentro de você, Ele não está fora. O mal da gente é que a gente quer se relacionar com o Espírito Santo fora, enquanto que Ele está dentro. Ele diz: o papo é aqui, ó, aonde você não pode se esconder de mim. Agora, se você não quiser o papo aqui fora, aqui dentro também não pode ser fora. Amém? O Espírito Santo foi derramado dentro da carne, irmãos, sobre ela, para penetrar o coração, não para ficar do lado de fora. Amém? O azeite ele fica dentro da botija e não fora dela. Maravilha. O profeta, quando foi à casa da viúva, ele disse: procure o quê? Vasilhas. Por que ele não diz: não, eu vou derramar aqui no chão? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem um interesse, é seu coração, é dentro de você. Aleluia. E você não está gerando porque você está negligenciando esse relacionamento. Mas quando você se apegar a Ele, se relacionar com Ele, você vai gerar. Coisas vão acontecer. Por quê? Porque tem promessas que só vai se cumprir quando você gerar. Começar a gerar no seu casamento,
começar a gerar na sua casa, na sua família, no ministério que Deus te colocou, no trabalho onde você está. Está todo mundo seco, lá não gera nada, mas você vai chegar lá, cheio do Espírito Santo. Você tem paternidade sobre você, então você vai chegar lá e vai começar a gerar para Deus naquele lugar. Amém. Aleluia. O servo, ele não nasce, mas é adquirido. O filho, ele precisa o quê? Nascer. É fácil adquirir pessoas interesseiras para fazerem a obra, irmãos? Só é você sair prometendo mundos e fundos. Se você prometer mundos e fundos, você vai encher a igreja de empregados e de servos. Mas gerar filhos é diferente, dá trabalho. Não é verdade? Hein? Sim ou não, igreja? Olha, quem aqui se preocupa com o servo? Servo, você tomou banho? Você comeu? O meu servo já está dormindo? Que nada. Você dá o que ele quer e ele que se lasque. Me perdoe a palavra, mas é assim mesmo. Mas com filho não é assim não. Vou lhe dizer como é filho. Eu tenho filho. E hoje, antes de eu sair, eu estava atrasado para um compromisso hoje, 1h pouca da tarde. Eu ainda tinha que vir para aqui para a igreja pregar. Só que antes de eu sair, eu chamei minha esposa e falei: por favor, bote a comida de Esdras, meu filho menor. Eu vou dar comida. Por quê? Porque eu não ia conseguir ficar em paz onde eu estivesse, sabendo que eu saí de casa e meu filho não comeu, gente. Então eu parei com paciência e dei culezinha por culezinha até ele comer. Depois que ele comeu, eu digo: agora eu posso sair e deixar você tranquilo, que eu sei que você vai estar abastecido até eu vou. Isso é ser gerado, isso é ser filho. É se preocupar como você dormiu, como você está, como está a sua santidade, como está a sua vida com Deus, como está o seu relacionamento, como está a sua vida no reino, na igreja. Isso é paternidade, igreja. E Deus nos convida para isso. Pessoas que querem viver de qualquer jeito não pode ter uma família, tem que viver só. Porque ela vai se estragar só. Fale para teu irmão: Deus te chamou para ser filho. Aleluia, diga. E Ele vai te gerar quantas vezes for necessário. Aleluia. Abraão se relacionou tanto com o servo dele que ele já estava inclinado a lhes fazer herdeiro, se não fosse a intervenção divina. Por que tem um monte de filhos hoje feridos e magoados na igreja? Sabe por que tem crente ferido, irmãos? E a Cidade Baixa parece que é o lugar que tem infestado de crente ferido. A gente sai para evangelizar. Você já conhece Jesus? Já, eu sou desviado. Você já conhece Jesus? Já, eu sou desviado. Você já conhece Jesus? Já, eu sou desviado. Nunca parei alguém que diga assim: não, eu não conheço Jesus aqui na Cidade Baixa. Todos estão desviados. Ou seja, um dia conheceram, entraram, mas não foram gerados filhos. Não sei o que foi que ensinaram, não sei o que foi que pregaram. Um celeiro de desviados aqui na Cidade Baixa. Só você sair para o evangelismo que você vai ver. Só você sair por aí pela rua pregando que você vai sentir o que eu estou lhe dizendo aqui. E essa é a vontade de Deus? Nunca foi a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que o filho nunca saia da casa. A vontade de Deus é que ele fique na casa, é que ele permaneça na casa. Aí você fala: por que eu me desviei e voltei e vim parar aqui? O Espírito Santo ainda está insistindo com você, lhe trouxe para aqui para você ser gerado de novo, continuar sendo gerado, formado, até você se tornar um filho, uma filha. E as pessoas, elas estão machucadas porque elas esperam ser tratadas como filhas, mas elas não são tratadas como filhos, porque os servos estão tomando o lugar dos filhos. Os servos estão tomando o lugar dos filhos. Isso é errado. Isso é errado. Os filhos precisam assumir o papel dele na igreja, no reino, na casa, na família, e ocupar o lugar dele. Tem gente que pode achar até essa pregação cafona, pode achar essa pregação sem graça. Sabe por quê?
Porque nos seus anos todos de crente, você foi chamado como coisa, lhe trataram como um problema e viram você como uma fonte de lucro. Aí quando você chega num lugar onde a mensagem traz você para uma realidade de filho que você nunca teve, você fica meio assim: o que está acontecendo? Você precisa abrir o coração mesmo, para que a palavra entre e ela lhe transforme no filho. Amém? Porque se você não tiver se transformado em filho, você nunca vai saber quem é você dentro da casa. Você vai ficar perdido dentro da casa. Você vai ficar assim: onde é que eu durmo? Onde é que eu como? O que é que eu faço? Porque você não tem nem identidade. Você não sabe nem quem você é no corpo. Porque eu sei que os altares estão cheios de falsos profetas, pregando um monte de balela e não ensina quem você é. Não ensina você a andar com as suas próprias pernas. Não ensina você a ir para o Santo dos Santos sozinho e ter teu encontro com Deus. Porque quer lhe escravizar, quer fazer você trabalhar por um milagre, quer tomar tudo que você tem por uma resposta besta que Deus poderia ter enviado há muito tempo para você. Se você tivesse se posicionar para se relacionar com Ele. Aleluia! Está tudo lindo, Jesus. Aleluia! Amém. Diga assim: eu não vou deixar servo nenhum tomar o meu lugar e a minha herança. Diga: na minha casa, na minha família, no meu ministério. Amém. Glória a Jesus. Oh, Santo! Aleluia. Você sabe que Deus falou que Ele quer filhos e não servos? Sabe por quê? Porque o servo, ele não pode transferir nada. Você sabe que eu posso transferir alguma coisa para o rebanho, para a igreja, para os filhos? Porque eu sou filho. Amém. Então eu tenho em mim o poder e autoridade de transferir alguma coisa para você, porque eu sou filho. Agora, o servo não. Repita comigo: o servo não carrega o DNA. Diga: quem carrega o DNA é o filho. Aleluia! Deus só pode transferir alguma coisa se você se tornar filho ou filha. Um servo, um empregado na fazenda, na loja, na empresa, ele não tem o DNA do filho do dono. Porque ele está ali para trabalhar por um salário. O filho não, está sendo criado, educado, preparado para dar continuidade e herdar. E a paternidade, ela faz isso. Ela cuida de você, ela treina você, ela capacita você, ela levanta você, ela prepara você. Sabe por quê? Porque você vai herdar. Amanhã vai ter alguém aqui pregando no meu lugar, eu não vou estar aqui. Na semana, Deus pode me levar, eu não vou estar aqui, mas eu deixei filhos. E vocês vão ver o que eles vão fazer. Olha, eles podem até dar umas vaciladinhas, mas eles receberam algo, e esse algo está gerando dentro deles, e eles vão passar, eles vão dar continuidade. Porque eu não gerei obreiro interesseiro, eu estou gerando filhos que vão assumir e dar continuidade. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar mais. E aí agora? Hein? Deus, o plano de Deus é o quê? Um monte de filhos iguais a Jesus. Para quê? Para que a obra nunca parasse. Para que o original, o plano original sempre continuasse. Um herdando do outro, uma família herdando da outra, um irmão passando para o outro. Tem coisas internas que estão no sangue, que só o filho pode transferir. O servo pode ser bom de pregar, o servo pode ser bom de cantar, o servo pode ser bom no evangelho, ele pode fazer tudo perfeitamente, mas ele não pode transferir coisas internas, só o filho.
Só o filho. É por isso que você vê pessoas pregando bem, cantando bem, fazendo tudo bem, mas elas não conseguem transferir nada para ninguém. Ela não transfere, ela não toca as vidas. Por quê? Porque ela não é filha, ele não é filho. Sabe fazer o trabalho, mas não tem nada internamente que possa transpassar, que possa passar para a pessoa. Meu Deus. Amém. Louvado seja Deus. A vida de Cristo, vocês vão entender o que eu estou pregando. A vida de Cristo estava em quem, irmãos? Estava no Damasceno Eliezer? Estava em... Como é o nome dele? No filho de Agar? Como é o nome dele? Ismael? Hã? A vida de Cristo estava em quem, gente? Hã? Então fale forte. A vida de Cristo estava em quem? A vida de Cristo estava em quem? Sabe por quê? Porque nem o filho da serva pode transferir, nem o filho da escrava pode transferir, nem o servo pode transferir. Só os que são gerados. Só os que são gerados. A vida de Cristo estava em Isaac. E Deus sabia disso. Por isso que Deus interrompeu Abraão e disse: ei, cala-te. Cala-te, porque não vai ser esse homem aí que vai ser o seu herdeiro. O teu herdeiro vai ser o que vai nascer das tuas. Porque é o que nasce das entranhas que transfere a vida. É o que é gerado que transfere unção, transfere graça, transfere santidade, transfere vida com Deus. Glória a Deus. Quer que eu lhe prove isso? A vida de Cristo estava em Isaac e não em Eliezer. A vida foi transferida com as promessas até Cristo por causa do nascimento de Isaac. Mateus 1:1. Jesus Cristo, filho de Aleluia. Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Maravilha. Como é que a vida chegou até aqui? Aleluia. Por causa do que os filhos podem transferir. Amém, irmãos? Nós precisamos entrar nessa dimensão, querido. Senão você não vai mudar a vida de ninguém. Você não vai mudar a vida de ninguém se você não buscar ser transformado num filho. Pode ver o texto aí. Jesus, filho de aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você precisa ser filho. Você precisa ser filho. Diga, olha para ele, diga, profetize, diga, profetize, você vai ser filho. Diga, você vai se tornar filho. Irmãos, você sabe por que não há mais transferência de unção, de graça? Ninguém é exemplo mais para ninguém nas igrejas. É porque as pessoas deixaram de ser filhos para ser servo. E o servo não transfere nada, porque ele não tem autoridade. Mas o filho transfere. Por que os irmãos hoje não oram mais com autoridade entre si? Por que os pastores não oram mais com autoridade com seus filhos? Por que na família não tem mais oração com autoridade? Sabe por quê? Porque não há filho sendo gerado. Não tem como transferir nada. Que autoridade você tem para transferir? Você sabe por que eu prego a mensagem e eu transfiro algo para a sua vida? Porque eu sou filho, eu sou gerado. Ah, não estou recebendo, apóstolo. É porque você não é filho. Você pode ser filho de chocadeira, filho de orfanato, que é os piores que tem, que depois que pega o que consegue dar um chute na bunda e vai embora. Mas eu lhe garanto que os filhos gerados aqui por mim, com choro e com lágrima, esses recebem a palavra. Esses recebem e dizem: olha, Deus, eu estou recebendo. Porque o cordão umbilical da mãe só pode alimentar o filho. Nunca vi dizer que o cordão umbilical da mãe alimentou o filho da vizinha. Você já viu isso? Já viu isso? Não, eu nunca vi isso. Eu nunca vi uma mãe deixar de dar de mamar ao filho para alimentar o filho do seu. Qual foi a mãe que fez isso? Deixou seu filho com fome. Não, você não fez isso não. Você dá para o seu filho.
mudar, igreja. Amém? Nós precisamos mudar hoje, não é amanhã não, é hoje. Querer olhar, se você veio aqui hoje, você tem uma igreja, um pastor, chegue para ele e diga assim: olha, pastor, não quero ser mais sua ovelha não, quero ser o seu filho. Me trate como um filho espiritual, cuide de mim como um filho, me discipline, me discipule, me aceite, me receba. Cuide de mim, cuide de mim. Não fique só interessado no meu dízimo não, no meu dinheiro não. Não queira só me usar nas suas campanhas não, mas cuide de mim como um filho. Aleluia! Intime ele, fale isso, que eu quero ver qual é a resposta que ele vai te dar. O propósito de Deus não pode ser desviado da rota. Por isso o servo não pode tomar o lugar do filho, mesmo que esse ainda seja uma promessa. Aleluia! Você entendeu? Ou seja, o filho Isaac era uma promessa, mas o servo já estava ali pronto para assumir tudo, não é isso? Mas a bênção, a promessa era para o que seria gerado. Aleluia! Quando o servo assume a promessa, a bênção, o objetivo de Deus, o propósito de Deus muda de rota. Por quê? Porque o filho vai atrás de outros filhos, vai atrás dos irmãos deles, mas o servo não. O servo, no dia que ele recebe o poder, a recompensa, sabe o que ele faz? Ele deixa os filhos de lado e diz: não, que nada, agora eu vou desviar a rota. Isso aqui é para cá, isso aqui é para minha família, isso aqui é para os meus interesses pessoais. Não há espaço mais no reino para essas pessoas. Meu Deus! Tem lugares e igrejas que ninguém recebe oportunidade, né? Já viu? Não é o nosso caso, né? Mas tem lugares que ninguém. O cara está ali, ó, amando, o cara é filho. Mas por que ele não tem oportunidade? Quer que eu lhe diga? Sabe que tem igrejas aí, irmãos, que não dá oportunidade para quem prega a palavra? Sabe que tem igreja aí que nunca vai me dar oportunidade para eu pregar essa palavra aqui? Sabe por quê? Porque quem está lá é o servo, é o Eliezer, é um Damasceno Eliezer. Eles estão à frente dos maiores ministérios. Então eles perseguem os filhos, eles perseguem aqueles que foram gerados. Porque os que foram gerados, eles falam igual o pai que o gerou. Os que foram gerados, eles oram, eles pregam, eles ensinam igual o pai. Eles não falam igual o servo, eles não falam igual alguém que quer um salário, alguém que quer alguma coisa. Mas eles falam com uma linguagem profunda, parecendo que é o coração do pai que está ali pulando no altar. Glória a Deus! Os filhos estão tomando conta das pequenas igrejas. Amém! É por isso que quem prega a verdade só é convidado para pregar em pequena igreja. Não espere você que prega a verdade, você que é filho, que prega a mensagem verdadeira. Você não vai ser chamado, filho. E se for chamado é por engano. Só vai um dia, no outro nunca mais vão lhe querer lá. Mas essa praga veio aqui pregar para desfazer de tudo que eu prego, é claro. É porque quem está à frente daquele negócio ali não é um Isaac da vida, não é alguém que foi gerado, é um Damasceno Eliezer. Eles são negociantes, eles herdam para si mesmos, eles vão morrer, mas eles querem gastar tudo com eles mesmos. Eles nunca deixam nada para o próximo, para o filho, para a próxima geração. E Deus está aqui mudando a nossa mente, mudando o nosso coração, mudando a nossa índole, porque somos filhos, temos que nos preocupar. Estamos aqui trabalhando não para nós, mas para os próximos que virão se converter, para as crianças que vão crescer, para aqueles que vão chegar aqui, e nós vamos preparar tudo. Se Jesus não vier, eles vão continuar. Aleluia! Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! João 8:35. Aleluia! Oh, aleluia! Esse versículo aqui é tremendo, irmão. Olha o que ele diz: ora, o escravo não permanece para sempre em casa, mas o filho aí permanece para sempre. Oh, aleluia! Aleluia! O escravo ele não permanece aonde? Mas o filho, aleluia, pode ter a crise que for, o filho fica.
Olha, filho que é filho fica. Olha, meu pai ficou desempregado. Só que eu vou ajudar meu pai, vou colar com meu pai porque é filho. Olha, minha mãe está passando por dificuldade. Não, eu vou colar. Eu sou filho. Eu não sou aqui um entregante. Eu não vivo de albergue, não. Eu ajudo a minha família. Porque eu fui gerado. Quando eu não tinha força para pegar no peito, era minha mãe que enfiava a mão no peito e enfiava na minha boca para eu mamar, porque nem força você tinha quando nasceu para mamar. E é a mãe que tem que enfiar o peito na boca para você puxar o leite. Aleluia. Talvez você não saiba, mas para você não andar nu e não andar nua, seu pai ralou muito. Talvez seu pai se humilhou pedindo dinheiro a alguém que você não sabe disso. Mas eu estou aqui nessa noite para te lembrar. Talvez seu pai passou por humilhação somente que você não sabe, para que você saísse de casa toda arrumadinha e fosse no aniversário daquela sua amiga, daquele seu amigo. Então quando se é gerado é diferente. O pau está cantando na casa de nota, mas o filho está ali. Ele está ali porque ele diz assim: eu não posso ir embora, porque se eu for embora eu trago escândalo para minha mãe, eu trago escândalo para meu pai, eu trago escândalo para minha família. Eu vou ficar. O negócio não está dando certo, mas eu vou ficar, para que todos vejam que eu tenho pai, que eu tenho mãe, que eu tenho casa. Assim é um filho na igreja. Ele não arrega, ele não sai, não vai embora, ele fica. As coisas não estão dando certo, ele fica. Não está saindo como planejado, ele fica. Quando as falsas testemunhas param na rua, e aí como é que está o ministério? Está uma bênção. O meu pai espiritual cada dia pregando mais ungido, mais cheio de Deus. E Deus está falando conosco. Porque filho que é filho não fala mal da própria família. Filho que é filho não fala mal da própria casa. Não fala. Não fala. Não fala. É por isso que temos que gerar filhos. Não empregados, funcionários. O servo não pode libertar. É preciso ter um monte de ministério barca furada. Obreiros, barca furada. Sem unção não tem nada. Por quê? Você já viu um escravo libertar alguém? Você já viu um escravo libertar outro escravo? Eu nunca vi isso na minha vida. Só quem está fora que pode libertar quem está lá dentro. Eu aconselho a você, meu filho. Você quer libertar sua família? Se torne um filho. Você quer tocar nas vidas? Se torne um filho. Você quer ajudar alguém? Se torne um filho. João 8,36. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Ele não está dizendo se o servo, o empregado. Ele não está dizendo aqui se o escravo vos libertar. Ele está dizendo se o filho. Por quê? Porque só o filho tem as chaves. Aleluia. Só o filho recebe as chaves do pai. Só o filho tem as chaves para abrir. Ele disse para Pedro: Pedro, eu estou te dando, Pedrão, as chaves. E com essas chaves você vai ligar na terra e vai ligar no céu, Pedro. Porque ele está dizendo: tu és filho, Pedro. Eu estou te gerando, Pedro. E eu estou passando as chaves para você. Aleluia. Glória a Deus. O filho permanece e o servo não. Deus quer filho na casa e não só servos. Aleluia. Sabe que tem um monte de gente abandonando família? Estão aí abandonando. Abandona a igreja. Pastores abandonando, indo embora. Não quero a igreja grande, estou falando de igreja grande, estou falando de igrejinha pequenininha não, gente. Estou falando de igreja aqui de 1.000 membros, 2.000 membros, que dá um salário gordo ao cara. Sabe por quê? Porque ele não consegue libertar mais ninguém. Ele olha e diz: eu sou escravo nessa grande casa. Eu estou pregando, mas eu sou escravo. Como é que pode uma coisa dessa? Essa multidão aqui eu não consigo libertar ninguém, porque eu oro e não funciona. Eu proclamo e não acontece, porque ele não foi gerado. Ele vai ter que descer do patamar. Ele vai ter que passar pelo processo para nascer de novo. Aleluia! Santo Deus!
pelos servos, mas os filhos prevalecerão. Gálatas 21, Gálatas 4, do 21 ao 31. Gálatas. Aleluia. Aleluia. Gálatas 4. Aleluia. Amém. Vamos lá. Olha o que o texto está falando. Sara e Agar. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvir vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessas. Aleluia. O que deve ser entendido como ilustração, pois essas mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai. Por favor, peço que vocês prestem atenção que eu estou pregando a palavra. Amém? Tá bom? Quem não quiser assistir o culto, vou falar aqui uma verdade. Se você está aqui a pulso, você não precisa vir para o culto. Não venha, você fica em casa. É fácil. Mas vem, se arruma, chega no culto, não tem reverência, não venha. Fique em casa. Queridos, eu não prego para encher a igreja. Eu estou aqui gerando filhos. Não estou aqui pregando para encher o seu ego. Eu estou aqui fazendo o meu papel, pregando a palavra de Deus. Eu não estou aqui para dar esmola a ninguém. Eu estou aqui para pegar a palavra. Quem quiser, receba. Agora chega no culto, não tem reverência, dê um tempo. Não venha para o culto. Difícil, irmãos. 5 anos e falando a mesma coisa fica difícil. O que deve ser entendido como ilustração, pois essas 2 mulheres são as 2 alianças. Uma aliança é do Monte Sinai, gerando filhos para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, porque é escrava com seus filhos. A Jerusalém que é de cima, porém, é livre. A qual é a mãe de todos nós, pois está escrito: alegre-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás com dores de parto, porque os filhos da abandonada são mais do que as que têm marido. Oh Deus! Olha, vós, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaac. Fala para teu irmão isso, por favor. Se for uma pessoa, diga assim: meu irmão. Vou lhe dar a oportunidade de você ser profeta de novo. Diga: meu irmão, você é filho da promessa, como Isaac. Mas como então os que nasceu segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Todo crente que é carnal, todo crente que é carnudo, quando ele se topa com um filho que é espiritual, ele persegue. Ele não aguenta ouvir cobrança, ele não aguenta ouvir a palavra, ele não aguenta nada porque ele é carnal. Ele vive no pecado e acha que tem direito às promessas. Ele não aguenta ser pressionado, ou seja, confrontado por um espiritual que chega dele: não, você está errado. O que você está fazendo? Pare de fazer, que você está errado. Então, como ele perseguiu, vai lá, se você for no texto do Velho Testamento, ele brincava, brincadeiras pesadas para machucar. Foi por isso que Deus chegou e falou: o quê? Manda esse camarada embora. Porque manda embora. Porque se ele ficar aí, ele vai matar o filho da promessa. Se ele ficar aí, ele vai matar o filho da promessa. Meu Deus! Amém? Tome cuidado com os crentes carnais, irmãos, porque eles são especialistas em matar os filhos da promessa. Eles matam mesmo. Eles matam. Eles matam. Se você é espiritual e tiver um crente carnal, ele vai ser Ismael na tua vida. Ele vai fazer tudo para te matar com espiritualidade, para lhe esmurecer, para lhe botar para baixo. Porque tem que haver essa perseguição. Se não tiver, como é que você vai identificar quem é você? Não é verdade? Tem que haver. É por isso que tem gente que não entende. É por isso que tem pessoas que só vêm num culto aqui na igreja. Eu fico: poxa, fica aquela pessoa que podia voltar mais, congregar com a gente. Mas não adianta.
Só quer palavra pata-pata, palavra escovão, pentear cabelo, ó. Acariciar. Ninguém quer ouvir a verdade. Que liberta. Ninguém quer ouvir, olha, eu sou carnal e eu preciso mudar. Porque eu estou em pecado, eu tenho que mudar a minha vida. Eu tenho que mudar a minha conduta. Eu tenho que nascer de novo. Eu tenho 10 anos de crente, mas eu nunca nasci, eu nunca entrei no útero espiritual. Eu não fui batizado, eu tomei foi um mergulho. Eu tomei foi um caldo, porque minha vida nunca mudou. Isso confronta. Não é verdade? Mas é melhor ter 3 pessoas na igreja que vão para o céu do que ter uma igreja inteira que vai descer na descarga do inferno e vai um monte para lá. É melhor a gente pagar o preço. Amém? Pague o preço pela sua casa, pela sua família. Aleluia. Para que você depois amanhã não chore como aquele rico e Lázaro. Vai avisar quem está lá. Abraão, não tem como não. Há um abismo. Abraão, envie também o espírito de Elias. Vá lá. Abraão, ele não escutou aquele pastor da Santa Citara. Ele não escutou aquele pastor maluco que gritava no microfone da Santa Citara. Ele vai me escutar, ele vai pensar que eu sou assombração no quarto dele. Eu estou parafraseando aqui comigo agora. Entendeu? Verdade. Quem procura matar o irmão não é filho de Abraão, quanto mais de Deus. Porque a vontade de Deus não é que você seja um descendente, é que você seja um filho. Quer que eu lhe prove isso? João 8:37. Sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não penetra em vós. A gente às vezes lê isso aqui e não compreende, né? Eles estavam dizendo, nós somos filhos de Abraão, nós somos gerados. Jesus, vocês são gerados? E por que vocês estão querendo me matar? Hein? Se eu dei a palavra a Abraão, ele exultou, ele desejou me ver, olhar para mim. Como é que vocês estão querendo me matar? Se eu sou um desejo do Pai de vocês, como é que o desejo do Pai de vocês agora se tornou uma ameaça para vocês? Irmãos, receba do Espírito Santo, porque é isso que está acontecendo. O desejo de Deus tem se tornado uma ameaça dentro das igrejas. Porque o desejo de Deus não é mais o desejo das pessoas que estão na igreja. É uma realidade. Meu Deus. Agora no 38, Jesus disse quem é o pai deles. Ele disse, meu pai, com P maiúsculo. Ele diz aqui, eu falo do que vi na presença do meu pai, com P maiúsculo. Acompanhe na Bíblia. E vós fazeis o que eu vi do vosso pai, com P minúsculo. Jesus está dizendo o quê? Você é descendente de Abraão, mas é filho do diabo. Olhe para teu irmão e diga assim, não queira ser descendente não. Diga, seja filho. Diga, seja gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Amém. Tem muitos descendentes, mas porém tudo filho do diabo. Por quê? Fica querendo matar o irmão. É verdade ou não é? Hein? É verdade ou não é, irmão? Tem gente que quer matar o pastor? É verdade. Meu Deus! Se deixar, mata o pastor. Estava no retiro de pastor há muitos anos atrás. E um pastor, que eu não vou dizer o nome, que a mensagem está sendo gravada, eu não posso falar o nome dele aqui. De um município aqui, que é um município petrolífero. Pronto, tem petróleo lá. Ele, magro, doente, subiu para pregar e ele disse que ele estava arrependido
de pregar o que ele pregou durante tantos anos. Olha, estou falando de pastor de igreja cheia. Tinha uma igreja já estabelecida e com várias congregações lotadas. Ele disse: eu estou arrependido, porque eu não gerei filhos. Já subiram no altar até para me dar burro, para me bater. Pessoas da liderança já tentaram me agredir, me bater chorando. Eu estou doente. O cara estava tão magro, seco no altar, que se bateu, o vento do ar-condicionado derrubava ele. Ele pregando assim, cansado, doente. Por quê? Encheu a igreja de interesseiros, carnudos, pecadores de coração endurecido que não se arrepende. Foi por isso que queriam matar ele, até bater nele e tentaram subir no altar para bater. Por que, irmãos? Encheu a igreja de qualquer coisa, menos de filhos. Amém? Porque o filho que é filho, o pai bate. O pai até pode extrapolar na sua, mas o filho não levanta a mão. Ele fica com raiva, mas ele não levanta a mão, ele aceita tomar surra. Estou dizendo isso que meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo. Tem horas que ele extrapolava, minha mãe extrapolava. Só que quando eu olhava era minha mãe, e eu tinha que respeitá-la e amá-la, porque era autoridade. Foi ela que me gerou. Então eu não podia levantar a mãe para quem tinha a mão para quem tinha me gerado. Oh Deus! Se vocês não forem transformados em filhos, vai chegar o dia que quando eu estiver corrigindo alguém vai levantar aqui a mão, a voz, para querer me confrontar e para querer me bater até se deixar. Sabe o que é isso? Porque nunca se tornou filho. A palavra é dura, né, irmãos? É meu aniversário, eu não queria pregar essa palavra não. Só que o aniversário é meu, a igreja é de Jesus. Viu? A igreja não é minha não. Eu não sou aqui adúltero para estar transando com a noiva de Jesus não. A noiva é dele. Eu estou aqui pregando. E o Espírito Santo ele é especialista em enganar. Ele me disse que a transformar essa palavra em palavra de vitória. Chega aqui, ele muda tudo. Toda vez ele me pega. O aniversário é meu, mas a igreja é de Jesus. Se eu quiser fazer festa, quando eu sair daqui eu faço. Aqui o papo é reto e é sério, porque tem a ver com a sua eternidade. Você pode sair daqui, um carro lhe atropelar, e se você não tiver convicção de quem é você, você não herda a vida. Oh Deus! É sério. A gente pode estar aqui agora, irmãos. Descer esse cara aqui, tem um ataque, uma parada cardíaca que já foi. Ou vocês já esqueceram do que aconteceu aqui? Que tinha uma pessoa adorando aqui, mas 5 horas da manhã ela já não estava mais aqui, ela já estava no trono da graça. Você entendeu, irmão? A gente fica brincando que vai dar tempo, querido. Eu quero te dizer que não vai dar tempo nada. Não vai dar tempo. Precisamos despertar e acordar hoje, agora. Urgente. Talvez você seja jovem, eu tenho uma vida toda pela frente. Sabe qual foi a minha oração hoje? Apóstolo Marcelo, pastor Nilson, pastor Piraci, evangelista Luiz, os pastores aqui da igreja, evangelista Marcos, Charles. Sabe qual foi a minha oração hoje? Eu dobrei os meus joelhos e eu comecei a lembrar de cada tiro que Deus não deixou tomar, de cada laço de morte que Ele cortou, de cada cova que Ele fechou, de cada doença e bactéria que Ele não permitiu que eu pegasse nos motéis da vida, transando sem camisinha, usando meu corpo para prostituição. Eu comecei a chorar e pedir: Deus, obrigado, porque quantas vezes eu ia para a igreja, eu vi uma palavra dessa e eu saí assim: não, eu vou fumar mais um baseado porque dá tempo. Deus é misericordioso. Querido, não confunda a misericórdia com o relógio divino. Não confunda a graça com o cronômetro do céu, porque você pode cair do cavalo. Oh Deus, nos ajuda. Quantas vezes a gente sai de um culto desse e a gente pensa: não, ainda vou dar uma pecadinha hoje ainda dá para melar o dedão lá no pecado, na lama, porque vai dar tempo de me arrepender. Querido, para com isso em nome de Jesus. Que o Espírito Santo mude isso na sua mente hoje. Que o Espírito de Deus mude isso na sua cabeça, na sua cachola hoje, porque não vai dar tempo não. Oh Deus! Não vai dar tempo.
podemos sempre ser melhor amanhã. Não vamos ser melhor hoje. Por que a gente não pode ser melhor hoje? Eu vou pedir perdão. Por que você não pede perdão hoje? Eu vou ser gentil, mas seja gentil hoje. Procure alguém grosso e seja gentil com ele. Você vai achar um bocado. A lista vai ser grande. Não é verdade? Não liga. Filhos que vão se arrepender amargamente quando o pai e a mãe estiverem no caixão. Porque eu chorei amargamente como meu pai estava no caixão. Chorei. Você que tem pai, louve a Deus. Honre. Porque depois que estiver naquele caixão de madeira, lágrima nenhuma consegue tirar de lá de dentro. Porque eu chorei, meu irmão. Eu chorava. Quando eu estava no velório, quem pegou na alça do caixão para botar dentro foi eu. Quem botou dentro da cova foi eu. E eu chorava para sair de lá. E meu pai não saía. E Deus dizia: eu lhe dei tantas oportunidades para você honrar teu pai, amar ele, e você não me ouviu. Minha mãe está ali. Toda semana eu tento telefonar para minha mãe. Eu vou em Alagoinhas, abra a carteira, tome aqui, estou te abençoando. Está precisando de quê? Tome aqui. Está precisando fazer um exame? Eu vou, tome aqui. Estou sempre ajudando, estou sempre indo atrás dela. Por quê? Porque no dia que Deus resolver levá-la, o meu choro não vai ser de remorso, mas vai ser de alegria, porque eu estou honrando minha mãe, eu estou respeitando minha mãe, eu cuido da minha mãe hoje. Você entendeu, meus filhos? E eu fico revoltado quando eu chego na igreja e olho para o semblante de algumas mães e eu vejo o peso da tristeza, porque os filhos não honram, não amam. Aonde? Nunca mais na minha vida. Nunca mais eu vou passar pelaquilo que eu passei com meu pai na minha vida. Nunca mais. Não, irmão, você está pensando que carregar a cruz é fácil, é? Você está pensando, irmão, que carregar a cruz é uma brincadeira legal? Irmão, eu não sei que motivo tem, o crente tem, para dizer que ser crente é legal. Quero lhe dizer, se tem alguém que aqui não é crente, eu vou lhe dizer logo a verdade. Ser crente não é legal. Ser crente é doloroso. Vou ter uma recompensa eterna, mas ser crente é doloroso demais. Dói você amar o inimigo, orar por quem te persegue. Dói quando alguém está dentro do tribunal e está levando a capa e Jesus diz: dê também a túnica. Aleluia. Dói. Não é fácil, mas não entraremos no céu de qualquer jeito, criança. Por isso você está aqui, você que é marido. Ontem eu fiz um encontro de homens aqui, eu dei uma palavra para os homens. Uma palavra voltada para o homem amar a esposa. Só tinha aqui, não tinha 10 homens aqui, irmãos. Não tinha. Mas o Espírito Santo veio. E os que veio sentiram poderosamente. Sabe o que eu digo assim? Que interesse você tem de aprender a amar sua esposa? Me desculpe, você não está amando Deus. Quando você ama Deus, você diz: eu vou largar, que eu preciso ir em encontro de homens, aprender e receber do meu pastor como eu devo amar minha esposa, como eu devo cuidar dos meus filhos, porque eu estou num processo de regeneração, de santificação. Amém. Porque ser um bom marido, irmãos, não é só botar comida em casa, não. Viu? Meu pai fez isso durante muitos anos na minha casa. Minha mãe está de testemunha. Ser um bom marido, irmãos, é você proteger sua esposa, cuidar dela, amá-la. Você entendeu? Se você não quiser, irmão, então não case. Não case. Como eu tenho falado, casamento não é só sexo. Se você está pensando que é só isso, você vai quebrar sua cara. Se case então com uma boneca inflável. Se você está pensando que é isso. Não se case com uma mulher, não. Porque casamento não é só sexo, não, querido. Casamento é companheirismo, é respeito, é doação, é sacrifício. Você entendeu? É você não ter para que a outra pessoa tenha. É você sofrer o dano para que ela não sofra. Foi sobre isso que eu estava pregando aqui. Cadê os homens da igreja? Vocês estão fazendo o quê? Que não veio aqui para a igreja. Então tem alguém ensinando vocês que não seja aqui, né?
Tomara que não seja a novela da Globo. Se for, minha filha, você está ferrada. Toque sua oração. Irmãos, nós temos que ajustar as coisas. Porque eu não vou conseguir dirigir uma igreja onde eu estou vendo que as coisas estão erradas, e eu venho pregar aqui, que Deus é na sua vida, que Deus vai te dar, e a porta vai se abrir, e eu vim aqui porque Deus mandou dizer que vai resolver seus problemas. Eu não sou disso, irmão. Estou cansado disso. Eu poderia até fazer isso. Você entrar aqui em pecado, com a sua casa desgraçada, e eu dizendo que Deus vai abrir uma porta para você. É mentira. Não dá para ser assim, gente. Nós temos que ajustar as coisas. Amém? Nós temos que mudar. Nós temos que mudar mesmo. Precisamos mudar. Rapaz, chega em casa hoje e peça perdão. Quem tem que pedir perdão? Quem tem que se reconciliar, se reconcilie, pelo amor de Deus. Se você tem que ser filho, aqui tem vários filhos. Se vocês acham que tem que chegar em casa e pedir perdão, seu pai, mas chora, pelo amor de Deus, porque amanhã é segunda-feira e eles não podem mais voltar para casa. Eles podem sair até do trabalho, mas não podem voltar. Você entendeu? Eu era adolescente quando eu decidi ter uma resolução dentro de mim. Eu era um adolescente. Eu decidi isso dentro de mim, na minha adolescência. Não estava no culto, não estava diante de profeta, diante de ninguém, mas eu criei uma resolução dentro de mim. Eu decidi que eu iria amar, mesmo quando a pessoa não merecesse, mas que eu iria amar, que eu iria perdoar, mesmo quando eu perdoasse a pessoa por detrás, picasse o pau, me traísse, eu iria continuar perdoando, que eu iria me doar e que eu iria me sacrificar, mesmo quando tudo e todos falassem para mim, não vale a pena. Por quê? Porque eu cria tanto, eu quero crer mais na vida eterna, porque eu acho que o convívio com crentes e pastores carnais faz a gente às vezes desacreditar da vida eterna. Quando você anda muito com um pastor que é carnal, você às vezes deixa de crer na vida eterna. E sabe o que eu fiz essa resolução dentro de mim? Eu disse, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, chorando. Eu lembro, eu era adolescente. Eu lembro que eu disse assim, porque eu preciso entrar no céu. E eu preciso olhar para essas pessoas, caso ela morra primeiro do que eu, e eu não ter remorso nenhum com elas. Eu preciso olhar e dizer, então o que eu dei foi pouco, não foi suficiente. Eu criei essa resolução dentro de mim. Eu tenho buscado viver isso até hoje, irmãos. Amar as pessoas. Amém. Perdoar as pessoas. Aleluia. Cuidar delas. Amém? Dar a vida por elas. Amém, queridos? Amém? A igreja, ela é uma igreja que ela tem muito remorso, porque ela ama pouco, ela cuida pouco, ela se doa pouco. A igreja aprendeu a dar coisas para as pessoas e não amor, e não perdão. E nós temos que mudar isso tudo, irmãos. Você entendeu? Porque a Bíblia diz, nós lemos aqui em Gálatas 4, que os filhos da Jerusalém celestial, aleluia, os filhos da Jerusalém celestial, isso quer dizer, você não vai ficar aqui. Amém. Não vai ficar aqui. Você vai subir, querido. Nós vamos subir, gente. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ficar nesse mundo. Eu não aguento, irmãos. É o mundo das pessoas que estão ficando doentes, morrendo, todo dia uma doença nova, todo dia uma bactéria. Eu quero que Jesus volte. Mas pastor, você não quer uma igreja grande? Irmãos, eu quero Ele. Aleluia. Eu escrevi aqui 3 fases que eu escrevi, que eu já desliguei, que eu não falei. Eu falei assim, o filho, ele não deseja as coisas do pai, ele deseja o coração do pai.
Uma eternidade vai ser pouco para eu sentar com Jesus, para eu sentar lá, conhecer o Espírito Santo de uma forma que eu não posso conhecer agora. Olhar a eternidade de uma forma que eu não posso olhar. Que eu não quero esse mundo, irmão. Esse mundo quase me matou viciado nas drogas. Eu não tenho desejo mais nesse lugar, irmãos. E se você vacilar, ele mata, ele destrói sua família, ele acaba com o seu lar, ele destrói você. É por isso que o nosso foco tem que ser sempre a glória. Aleluia. Senhor, o que for cumprido aqui é amém, a glória a Deus, que se cumpra. Mas o nosso foco tem que ser a eternidade. Você entendeu, querido? Para você parar de ser amargo, parar de sofrer, o foco tem que ser a eternidade. Desejar o céu, desejar, meu Deus. Tem dias, apóstolo Marcelo, que eu acordo, pastor Piraci. Sabe como? Não sei se você acorda assim, vocês devem. Quem tem filho aqui deve acordar assim. Quem tem filho não, quem tem filho e é crente de verdade. Eu acordo desesperado. Sabe por quê? Porque eu fico, meu Deus, e se meus filhos não forem arrebatados? E se o arrebatamento acontecer agora e os meus filhos ficar, meu Deus? Meu Deus, o que vai ser de mim, meu Deus? Meu Deus, porque eu suporto até a ideia de eu ficar, mas a ideia dos meus filhos ficar é inconcebível. Meu irmão, vocês estão dando prioridade a tanta merda nessa vida e não estão se preocupando com a salvação de vocês, com a salvação da sua casa. A Bíblia diz que ele virá como ladrão, será no abrir e fechar de olhos, não dará tempo de arrumar nada, não dará tempo, vai ser rápido. Assim mesmo, já escrito. Eu fico com o termômetro perto dos meus filhos nas orações dele. Na comunhão o termômetro está ali, ó. Eu sinto que quando eu sinto que tem mais carnalidade do que intimidade, eu digo, filho, o que está acontecendo? Tem alguma coisa que está impedindo a sua comunicação com o Espírito Santo? Irmãos, desperta hoje, igreja. Como a palavra do Senhor diz, desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Ele te esclarecerá. Fique de pé para a gente adorar com o pastor Piraci. Vamos adorar a Deus. Adore. Adore pelo que Ele falou com você. Adore pelo que Ele despertou em você. Adore pelo que Ele ministrou seu coração. Adore. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Obrigado por todas as coisas que tem feito e por todas as formas que tem nos ensinado, Deus. Nós te amamos. Ele é paciente, Ele é gentil. Aleluia. Uma chance igual a essa
Eu quero nascer. Oh, eu quero matar. Fazer tua vontade. Que a minha vida seja tua vida. Oh, aleluia. Eu quero nascer. Eu quero matar e fazer tua vontade. Minha vida. Mais uma vez pra gente externalizar, uma chance igual a esta. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença. Seja se tivermos que gritar, se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim eu farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer. Eu quero matar e fazer tua vontade. Que a minha vida seja. Eu quero nascer. Eu quero nascer. Oh, eu quero matar. Oh, fazer tua vontade. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida. Só os filhos nascem na presença. Aleluia. Você, o Espírito de Deus falou com você nessa mensagem. Vem aqui à frente, que eu vou orar pela sua vida. Se de alguma forma o Espírito Santo tocou você nessa palavra e você diz: eu preciso, pastor, que o Senhor ore por mim, preciso que o Senhor imponha as mãos sobre a minha vida, vem aqui no altar. O lugar de pessoas que querem mudança é no altar, não é na cadeira não, irmãos. Tem coisa, venha, pode subir, meu filho. Isso, tem que ter medo não. O altar é para a gente que quer mudança. Amém? Vem, irmã, pode subir, irmã Rosilene. Suba, minha irmã. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar orando por vocês. Feche os olhos, a igreja. Venha, minha filha, suba. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Suba, meu filho. Suba, Dani. Pode subir. Glória a Deus. Pode subir, meu filho. Suba. Glória a Deus. Estendam suas mãos para cá. Tem lugar aqui ainda. Pode subir, vem, Ana, suba. Suba no altar, minha filha. Deus, Ele tem um projeto de cura. Deus está nos salvando. E salvando Ele vai curando, libertando, mudando. Talvez você até pensou: ai, que palavra dura. Aqui a prova de que quem está nessa igreja é o Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, ninguém estava aqui no altar. Aí tem que parar de dizer: ah, palavra boa, palavra ruim. Não, se renda ao oleiro.
porque Ele sabe como trabalha no vaso. Amém? Glória a Deus. Tira a força. Descruza os braços. Descruza os braços. Tira a força. Amém? Descruza os braços. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu apresento a vida da tua filha, do teu filho, da tua filha, da tua filha, da tua filha, do teu filho, da tua filha, do teu filho, do teu filho, da tua filha, Pai. Eu apresento, Pai, essas pessoas aqui no altar. Eu coloco, meu Deus, ó Senhor, as minhas mãos ungidas sobre elas, como eu acabei de fazer. E eu peço ao Senhor uma mudança de vida, uma mudança de pensamento, mudança de coração, de pensamento, mudança de atitudes, mudança de coração, de pensamento, mudança, Senhor, vai mudando, Espírito Santo, porque é Tu que convence, é Tu que muda, Senhor, muda, Espírito Santo de Deus. Cura, Espírito Santo, liberta, Espírito Santo, faz uma obra nova, muda a mente, muda o coração, Senhor, muda a mente, Senhor, muda, Senhor Jesus, opera, Senhor, na vida dos Teus filhos, através do Teu Espírito Santo. Eu libero nessa uma palavra de escolha, em nome de Jesus. Ninguém vai interferir na palavra do Espírito em vossos corações. Vocês precisam aprender a decidir pela palavra de Deus na vida de vocês. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a vida dessas pessoas, que elas sejam curadas, que elas sejam, Senhor, transformadas, que o amor do Senhor, que cobre uma multidão de pecados, que a glória do Senhor, que está sobre a minha vida e sobre esse altar, venha sobre a vida deles, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E como ministro dessa igreja, eu abençoo a vida de vocês. Eu declaro a cura, a libertação, a vitória, o discernimento do Espírito em vossas mentes, em vossos corações, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.